Hoje nós temos aqui um convidado especial, o Alisson Ranieri Berkenbrock. Pelo nome parece um cara importante, né? É só bonito. É só bonito? Ah, só bonito. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos. Estamos no ar para mais um bom programa sobre política. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Alisson. Bom dia a todos os ouvintes da NBC. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, Gislaine, Guilherme, a todos os ouvintes da NBC. Sérgio, quero agradecer. Como eu comentei, fiquei muito feliz em ser convidado para participar desse programa, que é um programa que tem repercutido muito na nossa cidade. Eu estou um pouco resfriado, talvez isso melhore a minha voz aqui no microfone. Torne minha voz radialista. Mas talvez eu vou dar umas tossidas aqui de vez em quando. Parece que o que repercutiu mais essa semana aí na mídia foi a declaração do Lula a respeito da honestidade dele. Tem um videozinho, tem um vídeo dele aqui falando sobre isso. Para quem não ouviu, vamos ver o que é que o Lula falou a respeito de si próprio, porque ele é um cara que é ele no céu e Deus na terra, né? Daqui a pouco vai querer ocupar o lugar lá de cima também. Mas vamos ver aqui o que o Lula disse numa entrevista a 20 blogueiros que ele chama de progressistas, que na verdade são aqueles blogueiros que recebem... Pagos pelo governo. Pagos pelo governo, né? Com o nosso dinheiro. Então reuniu uma turma de baba-ovo para falar só o que ele queria. Não, ele não foi, na verdade, não houve nenhum debate nesse encontro. Ele reuniu o pessoal para falar o que ele queria. Então vamos ver o que é que o Lula disse nessa... Só um momentinho aqui. Vamos voltar aqui no ponto do áudio do Lula. Vamos lá, Lula. Lula ficou mudo. E não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Haverá um momento em que esse país vai reconhecer que esse processo de corrupção ele só existe na magnitude que existe porque o governo criou todas as condições para que nada fosse jogado embaixo do tapete nesse país. Então eu acho que um dia a Dilma será enaltecida nesse país pelo que ela criou de condições, pelo que nesses 12 anos nós fizemos para permitir que nesse país todos saibam que tem que andar na linha, se não andar na linha e errar, terá que ser punido e vale do mais humilde brasileiro ao mais alto escalão brasileiro. Vamos ouvir de novo aqui o nosso presidente, nosso ex-presidente da República. Tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Haverá um momento em que esse país vai reconhecer que esse processo de corrupção ele só existe na magnitude que existe porque o governo criou todas as condições para que nada fosse jogado embaixo do tapete nesse país. Um dia a Dilma será enaltecida nesse país pelo que ela criou de condições, pelo que nesses 12 anos nós fizemos para permitir que nesse país todos saibam que tem que andar na linha, se não andar na linha e errar, terá que ser punido e vale do mais humilde brasileiro ao mais alto escalão brasileiro. Então, pessoal, o que acharam da declaração de Lula, como ele é a pessoa mais honesta que existe no país? Esse, pelo jeito, está sendo considerado o fato mais marcante da semana. Eu acho que, pelo menos, acho que é o mais comentado, né? Eu acho que ele conseguiu o que queria.
Atenção. Atenção ele conseguiu. Eu confesso, toda vez que eu escuto o Lula falar, eu sinto desejo de renunciar à minha condição de bípede. Não, é uma verdade, né? Agora, ele dizer que é o governo que está dando condições para que haja esse combate à corrupção, isso é realmente subestimar a inteligência de qualquer um que conhece todo esse processo. A gente vê que a Polícia Federal e o Ministério Público, que são órgãos independentes do governo, é que estão fazendo todas essas investigações. E a gente viu que só para esse ano já foi cortado mais de 20 milhões de recursos que iria para a Polícia Federal. Ou seja, o governo não está ajudando, o governo está atrapalhando quem quer acabar com a corrupção. Então a declaração de Lula foi um insulto a qualquer um que tenha acompanhado todos esses vários escândalos de Zelotes, Petrolão, Mensalão e por aí vai. É o discurso populista, né? Totalmente. Que eles estão acostumados a fazer e se autodeclarar os melhores, né? Exatamente. Os tops do top, né? E assim, e o que eu escutei ali foi este projeto de corrupção. Eles têm um projeto de corrupção mesmo. Lógico. Eles precisam do projeto de corrupção para ter caixa para se manterem no poder. Dessa forma que eles se mantêm no poder. Sem o dinheiro da corrupção para financiar a campanha da Dilma, tanto a primeira quanto a campanha de reeleição, eles não teriam se mantido no poder. Dilma já teria perdido uma primeira. É o mesmo discurso do Chaves, Morales. Que é do Maduro, que é do Morales. O populismo é uma religião na América Latina. O populismo ele encontrou solo fértil na América Latina, ou seja, um povo carente de conhecimento, uma terra onde só tinham os indígenas, depois vieram os colonos para cá, que eram aquela classe mais pobre de várias regiões da Europa, ou seja, pessoas também com pouco conhecimento, e o populismo aqui se disseminou, ele se tornou uma religião aqui na América Latina. Quem leu o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano tem uma noção disso. Os nossos intelectuais aqui da América Latina são idiotas. Nós conversávamos sobre isso, Guilherme, na quinta-feira, que não temos um grupo de intelectuais no país. Não se tem uma discussão, uma formação de ideia, assim, conhecimentos, ou seja, quem teoricamente deveria liderar conhecimento, liderar a discussão e acrescentar, não faz, Eu confesso que eu estou desanimado, sabe? Não, é sério, eu estou muito desanimado. Bem-vindo ao clube. Porque o que a gente está fazendo aqui vale a pena? Sinceramente, vamos parar e fazer uma reflexão do nosso grupo aqui. O que a gente está fazendo aqui vale a pena? As pessoas querem ouvir o que a gente tem para falar? O que a gente tem para falar? Nós somos um grupo que discute liberalismo, menos intervenção estatal, ou seja, no final das contas a gente quer pregar um discurso de que o cidadão tem que trazer para si a responsabilidade sobre a sua vida e não vai ter um Estado por trás ou alguém que vai patrocinar isso. Meu filho, arregaça as mangas e começa a te mexer. Não tem, nós estamos pregando que não tem ninguém que vai fazer por ti. As pessoas querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas preferem ainda cair no conto do almoço grátis, né? O que vem o Lula aqui? O Lula vem nessa semana, vem e me fala isso. Na mesma semana em que o Banco Central se demonstrou claramente subserviente e à disposição do Executivo, e a nossa presidente vai numa reunião do partido, do antigo partido dela, do PDT, critica o FMI e se diz, como foi o termo que ela usou mesmo? Estarrecida, ou seja, ela ataca o FMI na medida que essa semana marcou a guinada para a esquerda que a gente já tinha falado em outras épocas aqui, que a única aposta que esse pessoal teria seria guinar a esquerda. Nessa semana aconteceu isso. E quem desviou o foco disso? Seu Lula? Seu Lula. Tá todo mundo metendo pau, fazendo piada na internet, porque o Lula falou que ele é o mais
o mais honesto desse mundo. Ou seja, o cara é um gênio. Não, de burro não tem nada. Não. Chamar de burro é injusto. Ele tornou a família dele milionária em poucos anos. E há quem ainda admire esse indivíduo, né, que se ele vier em 2018 ele vai voltar nele novamente, é querer apanhar de reio. Ou seja, desviou o foco completamente do da que realmente é importante, né? mais importante que aconteceu nessa semana, que foi uma coisa escabrosa, e tá todo mundo falando que o Lula é o cara mais honesto e criticando essa colocação. Eu fico desanimado, cara. Eu acho que, sinceramente, eu paro, começo a pensar nisso. Eu acho que num sábado desses de sol eu devia estar na praia e não aqui. Ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar. Mas isso porque não tem perfil no Facebook para ler o que as pessoas escrevem lá, porque senão já tinhas abandonado o programa faz tempo. Ou nem começado, né? Não, do que choveu de meme, né? Por causa dessa declaração do Lula, né? Até o Darth Vader lá apareceu dizendo, né, eu sou mais honesto que o Lula. Um monte de coisa assim. Foi o assunto da semana. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Desviar o foco de algo muito mais importante. Muito mais grave. Muito mais grave. Nós vamos pagar as consequências disso. E o pior é que quem vai pagar é a classe baixa. A classe baixa vai sofrer pelos próximos 15, 20 anos talvez, por isso que está acontecendo agora, e não vai saber o porquê. Aí eu penso assim, pô, eu tô com a minha vida boa, com uma perspectiva boa pela frente, tá tudo organizadinho aqui, eu vou comprar essa briga? Se o pessoal não quer ouvir, pô, ema, cada um com seus problemas, né, pô? Fica difícil. Nós sabíamos, né, quando nós começamos lá com uma nova sigla partidária, né, a gente já sabia que iria ter esse problema. Depois nós deixamos de lado a sigla partidária e passamos a tentar criar um grupo para debater política e ver como a gente poderia disseminar essas ideias que a gente defende aqui no programa. E o nosso grupo foi diminuindo. Sim. A cada mês foi diminuindo, né? Então fica difícil realmente para que a gente continue, né? Daqui a pouco nós somos o bastião o último bastião aí para defender isso. Realmente eu chego às vezes a me desempolgar, né, de vir para cá, né? Nós temos reuniões quinzenais, mas eu fico pensando, porque eu sei que para nós nós não vamos ver os frutos de qualquer ideias como essa que a gente tenta plantar. Nós não vamos ter tempo para isso. Então acho que nós estamos fazendo mais um trabalho de solidariedade com as próximas gerações. Acho que isso seria o que nós estamos fazendo aqui, ser solidários com as próximas gerações. Porque ser solidário com a atual geração não adianta. Porque as pessoas realmente elas não querem ouvir o que não só nós temos outros canais, principalmente na internet, levando as mesmas ideias para as pessoas. Mas eu não desanimo porque eu vejo, né, a Gislaine também acompanha bastante, o Alisson, está crescendo muito, né, os perfis no Facebook de defesa de ideias liberais. A direita no Brasil, ela nasceu, finalmente. Ela nasceu, porque nunca teve. Não, nunca teve, ela nasceu. O parto foi um parto dolorido, teve quem já tentasse matar a direita no momento do parto, né, mas não, ela nasceu. E a gente teve contribuições importantes. Luiz Felipe Pondé, né, foi uma pessoa que divulgou muito e continua divulgando as ideias liberais. Muito antes de nós. Muito antes de nós. Ele já passou por conservadorismo, né? Aquele português colunista da Folha, o João Pereira Coutinho, né, é outro que já estava no Brasil também divulgando essas ideias. E são pessoas que se criaram na esquerda. São pessoas que eram socialistas. E que realmente reconheceram o óbvio, né? Não, peraí, não funcionou.
vamos ver o que funciona, né? Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que Olavo de Carvalho eu tenho um pouco de amor e um pouco de ódio por ele, né? Uma pessoa de uma inteligência única. Eu comparo Olavo de Carvalho aos filósofos britânicos. Eu comparo ele quem já leu, né, O Jardim das Aflições, não tem como negar a inteligência dele. O problema é que o cara bebe e vai pro Facebook descontar raiz em cima dos outros, né? Esse é um problema. Mas com tudo isso a direita surgiu. E nós temos hoje um candidato à presidência de direita, né? Eu até acho que é um candidato que precisa um pouco mais de polimento para ser um Ted Cruz. É o nosso Trump, né? Ele é o nosso Trump? É, o nosso Trump, né? Quem está falando? Só não tem o dinheiro. O Bolsonaro. Só não tem o dinheiro do Trump, mas tem a grosseria. Falta o tupete também. Falta o tupete, né? Mas com um pouco de polimento nós temos no Bolsonaro um Ted Cruz, né? As ideias são a mesma, né? Então a gente viu essa direita surgir e a gente está vendo ela aumentar. Só que, claro, né, eu amanhã faço 38 anos, mas sei que não vou estar vivo quando a direita realmente começar a comandar esse país, a abrir o mercado, a adotar uma postura, né, economicamente falando, mais liberal. Eu sei que não vou estar. Então é mais uma questão, eu não digo nem para futuras gerações, é para minhas filhas, né? É mais para minhas filhas que eu penso. Tuas filhas ainda podem visualizar, podem experimentar ainda pode experimentar, né? Até por sinal, a minha filha mais velha ganhou um apelido carinhoso. Tem uns 3 mosquiteiros aí na cidade que adoram falar de mim pelas costas, né? E para variar, são tudo socialista. Disseram que a minha filha, se depender de mim, vai ser a Marine Le Pen. Só quero dizer para eles, isso para mim foi um elogio. Sabe, isso para mim foi um elogio. A outra vai ser a Tati? Olha, eu ficaria muito feliz, viu? Ficaria muito feliz com isso. Mas nós temos que observar também que nós estamos plantando uma semente, né? Em Imbituba, quem é que hoje fala o que nós falamos em Imbituba? Olha, Sérgio, são poucos. Eu no Facebook ali, pelas redes sociais, somos nós que estamos aqui, né? Com exceção do Dr. Guilherme, que não tem perfil no Facebook, eu considero um abençoado por isso, né? Um homem virtuoso por isso, né? Eu já me ensaiei para desfazer a conta no Facebook umas 4, 5 vezes, mas não dá. Só que também eu reduzi o número de postagens, eu acho que em 20 vezes, né? Hoje é uma postagem a cada 2 dias. Tem dia que tem alguma notícia mais quente, eu gosto de ficar lá postando 3 ou 4, né? Mas a gente, pelo que vê aqui em Imbituba, somos nós aqui defendendo essas ideias liberais, ideias de direita. A minha esposa agora começou também, que ela passou a ler o que eu leio também, e ela, então ela passou também a dar uns pitacos, a opinar e tal, né? Mas comparando as pessoas do outro lado, a gente não chega a 1%. O problema é que as pessoas que leem o que nós escrevemos, né, o que nós falamos aqui no programa, é aquele medo. Existe o medo de mudar, está ruim, mas eu tenho medo de mudar para ver o que é que tem no outro lado do muro. Tem também o problema de interpretação, que não consegue entender, não consegue captar o que a gente está passando. As pessoas captam, e é muito fácil você, numa época de crise, introduzir um discurso assim ortodoxo em dizer que você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa aceita, unanimemente aceita, todo mundo aceita, até os socialistas, os esquerdistas aceitam isso. Se você fala, você tem que gastar menos do que ganha, né? O problema é que no fundo disso tudo estão de chamar a responsabilidade para o cidadão, ou seja, no momento que você topa que tudo isso tem que ser menor, tem que se gastar menos e tal, então cada um vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que exigir menos do Estado e vai ter que fazer por si. Aí é que o negócio não anda, aí é que a máquina emperra. Enquanto está no campo das ideias, o negócio até vai... Mas quando a responsabilidade civil é invocada... Quando chama a responsabilidade, escuta, nós fundamentalmente estamos dizendo aqui, cidadão, o problema está com você. Até aconteceu um fato interessante ontem, quando eu fui vacinar minha filha mais nova, que uma pessoa falando do sistema de saúde nos Estados Unidos, criticando o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? O pessoal estava criticando em geral os Estados Unidos, né? Dizendo que lá, se você quer vacinar um filho, você tem que pagar. Se você sofrer um acidente, precisar de uma ambulância, você vai pagar pelo serviço da ambulância.
Se você precisar de um tratamento de saúde, você vai ter que pagar. Ou seja, a pessoa desconhece completamente como funciona o sistema de saúde americano. Né? Eles têm uma carga tributária baixíssima comparado ao Brasil. Menos da metade. Eles pagam menos da metade de impostos que nós pagamos. Existem planos de saúde, eu estava pesquisando semana retrasada, um plano de saúde completo para um casal com 2 filhos, que cobre tudo, até mesmo a ambulância do acidente, todas as vacinas, um tratamento de câncer, custa $350 por mês. Ou seja, é a metade do que se ganha numa semana. Um operário ganha numa semana. Né? Mas se você não tem um plano de saúde, precisa vacinar os filhos, tudo bem. O pacote das vacinas obrigatórias, aquela que vai do nascimento até o 4º ano, $26. Sim. Né? Depois você paga mais $3 por vacina de campanha. Né? Então, se for para ter a carga tributária que eles têm, tudo bem, eu vou fazer um plano de saúde e eu pago até particular a vacina das minhas filhas. Né? Ou seja, é muito mais vantagem você pagar pouco, mas ter dinheiro sobrando para quando precisar, você arcar com os custos de um tratamento de saúde. Aí é que tá, chama a responsabilidade para o cidadão. Exatamente. Você vai ter que se programar e pagar o seu plano. Sim. Aí, desse sistema de saúde que todo mundo critica nos Estados Unidos, é o que gera conhecimento e exporta para o mundo inteiro. As tecnologias de tratamento, de medicamento, técnica cirúrgica, material cirúrgico, tudo Vem de lá. vem de lá. Não, mas essa pessoa estava reclamando, ela deve gostar do SUS. Não, ela estava elogiando o SUS. Ah, estava elogiando o SUS. Estava elogiando o SUS, estava fantástico. Até por sinal, né? Foi ano passado, nasceu minha segunda filha, e nós recebemos uma carta do SUS com os valores da internação da minha esposa na maternidade Carmela Dutra, o valor do parto. Né? Então nós começamos a rir, porque nós somamos o que nós pagamos de impostos ano passado, só na compra de eletrodomésticos, dava 2 internações e 2 cesarianas. Né? Ou seja, a gente não acresceu ali os impostos nos alimentos, imposto na roupa, imposto no medicamento, a gente não acresceu isso. Se a gente for acrescer, peraí, então a gente pagou o parto de quantas pessoas? 40? No mínimo. Esses dias a Gislaine postou no Facebook uma mochila, né, escolar, que ela tinha 72% de tributação, uma mochila escolar. Então, nem para carregar os livros, né, você tem que carregar o Estado junto. Tem que carregar o Estado junto. Não é só o peso da mochila, né? Eles fazem lei para limitar o peso da mochila, mas não diminui o peso da tributação nas costas do... Esse só aumenta, né? Esse só aumenta. Isso já começou lá com o Fernando Henrique, tal, Sérgio, que até faço um meia-culpa aqui, que eu elogiava muito o Fernando Henrique. Teve seus méritos, né? Questão de estabilizar a economia, controlar a inflação. Mas o Fernando Henrique, hoje eu vejo nele um socialista já da escola da Associação Fabiana de Socialismo, né? Um socialista fabiano. Socialistas fabianos, né? Moderados. Ou seja, um exemplo foi a privatização das teles. Ele privatizou, entregou para a iniciativa privada, mas quem controla é o governo. Não, e quem pagou foi o BNDES. Exatamente, e quem controla é o governo. No PIB, mesma Pagou coisa. muito para os fundos de pensão, né? Os fundos de pensão que administram... Outra, hoje, a Vale do Rio Doce. Todo mundo fala, não, maravilha, privatizou a Vale, mas em compensação ele criou 8 estatais para atender às necessidades da Vale. Não, mas quando a esquerda, o PT principalmente, ele critica essa venda da Vale, e é o que a gente vê nas redes sociais, o pessoal criticando essa venda da Vale, que na verdade foi apenas isso, entregaram a Vale para a iniciativa privada, mas com dinheiro público. O governo o governo petista continua com os fundos de pensão, né, indicando as pessoas, diretores lá das empresas e tal. Por que ele não saiu de lá então? Não, né? Não é lucrativo para eles. Vamos para um intervalo e retornamos. Não tem memória. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos ao nosso programa Eles e Ela, hoje com a participação aqui do Alisson Berkenbrock, nosso colega aí, mais um liberal em Bituba, um dos poucos. Como é que tu falaste para nós na reunião, que é um dos que mais leram os livros sobre liberalismo, né? E conservadorismo. Né, que não sou tão liberal, tá ligado? O libertarianismo, para mim, ele foi uma porta de entrada para o conservadorismo.
Eu sou liberal na questão econômica. Não, você é um freezer de tão conservador. Eu sou o álcool. Vamos deixar aqui bem claro, o pessoal que está nos ouvindo, quando nós falamos em direita, o pessoal já pensa em ditadura militar, né? Exatamente. De governo militares governando o país. Não. Essa ditadura que o Brasil viveu não tem nada a ver com o que nós pensamos. Não. Né? Até porque os militares têm o mesmo discurso da esquerda. Estatização. Exatamente, o modelo da ditadura se aproxima muito mais do modelo do socialismo do que do capitalismo. Né? E na economia eles foram tão protecionistas quanto o governo Fernando Henrique quando ele levou a taxa de importação para 90%. Claro. Não é? Então a política econômica deles e social era de esquerda. Na verdade é só uma disputa de poder. Quem ia ser o grupo? Se iam ser os militares ou os esquerdistas que iam dominar. Mas na verdade o modelo era basicamente o mesmo. Exatamente. E aí o pessoal fala que porque os Estados Unidos apoiaram o golpe de 64, que não sei o que. Problema nosso. Se houve esse apoio, problema nosso. Desse negócio de ficar botando a culpa nos outros. Eu sou drogado por causa do outro. Eu sou vagabundo por causa do outro. Eu sou isso por causa do outro. Assuma sua responsabilidade. Exatamente. Assuma, né? Bom, os Estados Unidos apoiou e graças a Deus que apoiou, né? Graças a Deus que apoiou, porque se fosse o outro lado que tivesse dado o golpe, hoje nós seríamos uma super Cuba. Na verdade, os militares não tiveram, né, não encamparam o governo com a intenção, na verdade, no primeiro momento não era para ficar tanto tempo. Não. Mas aí eles tomaram o gosto da cadeira. Não, mas o Figueiredo ele já assumiu com o propósito de devolver o poder para o civil. Ele já assumiu com esse propósito. Eu até sempre que eu tenho muita amizade. Começou no Von Geisel, na verdade. Né? O Geisel já estava. Mas, assim, eu tenho muita amizade com o neto do Figueiredo, o Paulinho. É importante. Já almoçou na tua casa lá? Não. O Paulo ele está indo embora definitivamente dos Estados Unidos agora, né? Ele tem uma filha nascida lá e ele me conta as histórias que o pai dele conta, que o avô dele contava, que quando assumiram o propósito já era realmente entregar. Mas numa situação calamitosa até. O Brasil, economicamente falando, estava completamente arruinado quando eles decidiram entregar. E isso foi um incentivo a mais. Ou seja, não, a gente não vai dar conta de arrumar isso. Pois mas então, estava como está hoje? Eles ajudaram a quebrar? Não estava como está hoje. Né? Não estava como está hoje. Mas eles ajudaram a quebrar o país? Ajudaram, sem dúvida. O governo. Dúvida. Então, quando as pessoas falam, bom era quando era nos militares. Não. Mas que idiotice, né? Não. Quem quebrou a economia brasileira foi o Geisel e o Delfim Neto. Esses dois foram os responsáveis. Nossa, Delfim Neto. Delfim Neto, Geisel continua dando palpite. E continua, né, cara? Continua dando palpite. Continua dando palpite. Rapaz, eu só fui descobrir que esse cara ainda é vivo mês passado, né? Esse cara ainda é vivo, rapaz. O governo vai criar não sei, deve ter lido, eu acho que vocês devem ter acompanhado. O governo estuda criar uma mega estatal de TI e comunicação. O governo federal ele estuda a fusão de 3 empresas estatais para criar uma única grande empresa, ainda estatal, de tecnologia da informação e comunicação. As atuais Telebrás, Serpro e Dataprev, criadas entre 1960 e 70, podem virar uma só com o objetivo de centralizar tanto seus passivos, dívidas e obrigações, quanto seus serviços. Se o projeto andar, a nova estatal nasceria com capital superior a 5 bilhões de reais e 7 mil empregados, mas com limitações financeiras. Nos Estados Unidos não tem isso. As empresas que prestam serviços lá para o governo americano são privadas. São. Não tem estatal para fornecer informação para a Dataprev, o Serpro, que faz um dos serviços seria a Receita Federal, né, de informações para imposto de renda. É tudo feito lá por empresas privadas. Principalmente na área de comunicação, né? Não é bem visto esse negócio, o governo ter algum controle sobre a comunicação. Isso em um país civilizado, isso não existe. O governo não participa do mercado lá. Não. Né? O governo arbitra.
Ou seja, ele é um socorrista também. Socorrista, ele atua nessa instância ele é também, SAMU, claro. O SAMU da economia. O SAMU e o árbitro, digamos, no jogo de futebol, ele é o pessoal das macas e o juiz, né? Fica coordenando o jogo. Ou seja, ele não se mete muito no jogo. Ele não participa oficialmente do jogo. O problema é quando o Estado participa, ou seja, o juiz que pode chutar em gol também. Exatamente. Né? Desequilibra. Nós vimos aqui, né, no sábado passado, quando o presidente municipal do PT veio aqui, nós quase convencemos ele, né? Nós quase convencemos ele a mudar de lado. Né? Ele concordou com muita coisa que nós falamos, né? Mas a ideia dele é que o Estado tem que ter uma intervenção. Né? O Estado tem que intervir. Né? Tem que ter uma intervenção maior na economia. Para que mais intervenção que nós temos? O que se prega muito, e eu vejo pregando assim, até podemos ver isso nessa ocasião, um discurso apaziguador, assim, digamos, não, o Estado tem momentos em que ele não deve intervir e momentos que ele deve intervir para regular as coisas. Ou seja, encontrar esse ponto de corte, até onde ele deve ir. É isso que não fica claro, porque quanto mais o Estado se intrometer, mais vai gerar distorções, e para corrigir essas distorções vai necessitar mais intervenção, ou requerer mais intervenção para que o negócio não desande, não desequilibre. Então a tendência no momento que ele resolve interferir é uma bola de neve que só vai aumentando. Ele não consegue fazer o movimento contrário. Foi exatamente isso que quebrou a Argentina. Né? Foi exatamente isso que quebrou a Argentina. Né? Eu já vejo isso como um formigueiro. Está lá a economia como um formigueiro. O Estado aplica uma intervenção, ou seja, ele dá um chute no formigueiro. Ele vai tentar reconstruir o formigueiro como estava. Ele não vai conseguir. Abra o mercado, deixa as formigas livres, que elas vão lá e vão reconstruir. Né? Eu vi uma reportagem pior que eu estava tomando café de manhã cedo, assim. Eu já me acordo já não me acordo de bom humor. Somos dois, então. E aí estava assistindo na TV, no Bom Dia Brasil, uma reportagem reclamando do preço do pastel na praia, no Rio de Janeiro. E aí tinha lá vários preços e tinha gente que vendia um pastel a R$15. E aí a repórter dizia, porque é um absurdo o preço e tal, e aí entrevistaram alguém lá do Procon, e o Procon disse que isso cabia multa, porque o preço não podia ser tão grande. Amigo, tu compras o pastel se tu quiser. Exatamente. Tu não vai morrer de fome senão. Tu não vai morrer de fome na praia se tu não comer um pastel. E o problema ali, Sérgio, pode ver que eu li a matéria, eu acho que foi na Folha que eu li. Esses que estavam cobrando até R$17 o pastel em um refri, né? Eles tinham alvará. E os mais baratos eram aqueles que não tinham alvará, os clandestinos. Uhum. Então o que acontecia? Quem tinha alvará se reuniu, carteirizou o preço, botaram lá em cima, apareciam vendendo mais barato, eles denunciavam para fiscalização e pegavam o cara. Ou seja, intervenção do Estado gera monopólio. Uhum. Gera cartel. Com certeza. O monopólio é que está no centro de todas esses exageros. Exatamente. Né? Dizem que as intervenções elas existem para evitar o monopólio. Mas não é isso que a gente vê no Brasil. Né? Quantas distribuidoras de combustível a gente tem no Brasil à nossa escolha? Só uma. Né? Exatamente. O transporte vamos tirar por Imbituba. Quantas empresas fazem o transporte coletivo em Imbituba? Apenas uma. E às vezes não é nem por responsabilidade da prefeitura nem do Estado. Isso é lá do governo federal que determina quantas empresas pode ter. Eu, por mim, libera isso tudo. A única função que o município, o Estado, iria exercer seria fiscalizar a segurança do ônibus.
as condições de segurança. Exatamente. A única. Então, assim, intervenção zero também não dá. Não, você tem, Né? tem que ser a mínima. Tem que estabelecer as regras. Exatamente. Para você prestar um serviço de transporte, você tem que ter um veículo adequado com um motorista corretamente habilitado, treinado. Exatamente. Precisou alguém dizer isso para o Uber? Não precisou. O Uber se instalou, colocou os melhores automóveis, pessoas bem vestidas, pessoas bem preparadas. Não precisou o Estado ir lá dizer para ele que ele precisava fazer dessa forma. E mais uma coisa, e horários definidos. Você bota a empresa lá, qual o trajeto que tu vai fazer, em quais horários. A partir do que a empresa definiu, ela tem que cumprir aquilo que foi prometido, porque as pessoas vão contar com aquilo, né? Sim. Mas que tem essa liberdade, por que não? Questão dos combustíveis, o pessoal fala assim dos combustíveis, não, a Petrobras é do povo brasileiro. Mas então deixa. Não sabe nada, inocente. Deixa a Petrobras com o governo, deixa ela explorar o petróleo brasileiro, mas abre para as outras empresas poderem importar petróleo e vender aqui dentro, por que não? Imagina, se eles abrirem hoje, a Petrobras vira pó. Já está quebrada, né? Mas vira pó. E deixa a Petrobras... Vai vender mais barato, vai vender a R$2, R$1,50. Deixa a Petrobras com a exclusividade do nosso petróleo. Nosso petróleo é só com a Petrobras. Continua sendo... O petróleo é nosso. Morre abraçado, o petróleo é nosso. Morre abraçado com ele. Agora, pode trazer o petróleo dos outros também, né? Traz a Exxon aqui para ver. Pronto, por que não? Quebra a Petrobras. Mas voltando ao pastel, se o pessoal não comprar o pastel de R$15, não vai passar fome. O cara vai ter que baixar o preço, senão ele não vai vender. Exatamente. E até estava, eu acho que nós lemos lá, eu acho que tu participou lá do debate lá quando o Milton Alves, lá, o radialista, falou sobre a Petrobras, né? E aí uma pessoa que mora no Canadá disse que lá só tem uma empresa estatal. Só tem uma empresa de petróleo, pelo que ela falou. Eu acho que não. Lá quem explora, foi como o Dr. Guilherme falou, quem explora é o governo, só que é aberta para outras empresas. Certo. É aberta. E maior parte do que o Canadá extrai em petróleo é exportado para os Estados Unidos. Eles têm um acordo, os Estados Unidos compra sem taxa de importação e manda também para o Canadá vários produtos, inclusive alimentícios, que o Canadá não consegue produzir 100% de seus alimentos, manda também, o Canadá também não cobra nada de taxa de importação nisso. Aliás, no Canadá, alimento nenhum, a não ser aqueles industrializados, né, alimento nenhum é tributado, nem importado. Não, mas ela falava que quando eles aumentavam o preço lá, eles faziam boicote. Sim. Isso é a lei do mercado. Mas se o cara quiser pagar o pastel a R$15, vai ser quando... alguns ouvintes nossos, preste bem atenção, se você tivesse uma pastelaria e pudesse vender a R$15, R$20 um pastel, não iria vender? Abre um negócio para quê? Para ter prejuízo? Ou para ter lucro? Ninguém, em sã consciência, abre um negócio para ter prejuízo. Agora, se ele não conseguir vender a 20, ele vai baixar para 15, para 10, para 5, até a hora que ele conseguir o ponto de equilíbrio. Se você conseguir produzir 1000 pastéis por dia, e você vende ele todos os 1000 são vendidos. Você pode vender a 5 ou a 15, ele é vendido igual. O que você vai optar? Vai vender por 15. O que não pode é ter uma lei com que restringe a produção desses pastéis só a esse produtor. Não, é só o cara lá que pode produzir pastel. E que tabele o preço, né? E que tabele o preço. A gente já viu o que acontece quando o preço é tabelado. Quando tabela o preço, aí fica pior. A gente já viu isso no Brasil na era Sarney e a gente viu isso recentemente na Venezuela. Porque daí se tem... Eu sou vizinho do cara, vejo que ele produz. Ele não dá conta, ele produz aqueles 1000 pastéis. Vende tudo. E não consegue produzir mais. E está vendendo. Eu vou entrar nesse ramo. Eu vou produzir o dobro dele pela metade do preço. Não pode. Vamos pegar um exemplo bem típico aqui, eu acho que é bem factível, bem pedagógico. A questão dos caminhoneiros. Os caminhoneiros queriam empréstimos a juros módicos, baixíssimos,
para poder comprar o seu caminhão e cair na estrada. Pressionar o governo porque queria o dinheiro público, né? Sim. Financiamento através Subsídios. do BNDES, bancos estatais. O que aconteceu quando aquelas pessoas que não tinham caminhão, que não trabalhavam com isso, o que elas fizeram? Eu também quero. E entraram no mercado. Caiu o preço do frete. Foi um tiro no pé. O pessoal que já vivia daquilo teve mais concorrência. A concorrência aumentou, porque outras pessoas começaram a comprar caminhão mais barato. Só que os caras não se tocaram nisso. Que se eu vou querer para mim, o outro também vai querer. E vai aumentar a concorrência, vai cair o preço. Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso são as empresas que precisam do transporte, é o consumidor final. Que o consumidor final vai ter o transporte final do seu produto mais barato. Exatamente. Aí o que é que fizer depois da greve? Não, nós queremos aumentar o preço do frete, nós queremos que o governo dite o preço do frete, estabeleça um limite, um piso para o preço do frete. Isso é intervenção e é isso que prejudica a nossa economia. É exatamente por isso que eu defendo a disciplina de economia no ensino médio. As pessoas não têm a menor noção do que pedem. Às vezes o que elas estão pedindo vai enforcar elas. E elas não têm noção, elas vão lá e pedem mesmo assim. A economia é coisa muito complexa, Sérgio. Quando houve esse problema dos caminhoneiros, eu já sabia no que ia dar. Assim como houve essa última greve dos caminhoneiros, que o real motivo mesmo dessa greve só veio à tona há pouco tempo, isso já também vai dar um problema muito grande para eles. Porque reduziram os juros do caminhão. As pessoas que tinham 5, 6 prestações atrasadas conseguiram o abatimento de todos os juros e mais desconto. Então, se o direito serve para o cara que tem um caminhão, também serve para mim que tem um carro pequeno? Peraí, cadê a isonomia? Por que o taxista tem que ter desconto no táxi na hora de comprar um táxi? Olha, eu nem faço ideia, isso aí realmente não sei. Agora, eu sei que é um desconto bem alto. E a gente sabe de N exemplos de pessoas que compraram, que tem um ponto, mas não trabalham um táxi, mas usam aquele ponto só para trocar de carro. Exato, conheço pessoas assim, inclusive na minha família. Eu conheço um aí que andava só de carro zero, a cada 2 anos trocava o carro, mas olha, a placa era vermelha. Eu conheço vários assim. Então é dinheiro nosso sendo jogado fora. Mudando um pouco, acho que ainda no mesmo tema. Foi aprovada no estado de Santa Catarina, no ano passado, uma lei para proibir o aluguel de cães para a segurança privada. Eu pergunto, por quê? Qual a justificativa usada para isso? Eu não tive tempo ainda para procurar o motivo da lei, porque toda a lei tem uma exposição de motivos, por que ela deve ser aprovada. O deputado, o vereador, quando ele apresenta um projeto, ele tem que apresentar a exposição de motivo. Eu não entendo o motivo disso. Fiquei curioso também pelo motivo disso daí. Então, será que para proteger os cães? Vai estar dando emprego para eles, pô? Se for para proteger os cães, por que o Estado pode usar cães para fazer segurança e a pessoa privada, o indivíduo comum, não pode usar um cão para ter segurança privada? Não entendo a justificativa. É o uso do cão na segurança? Todas as empresas que alugam cães, elas têm que rescindir os contratos até agora final de janeiro ou fevereiro. Elas não vão mais poder. Acho que isso aí é uma nova protetiva dos animais, mas aí, então a Polícia Militar também não vai poder mais usar cães. Sim. Mas eles não estão eles estão querendo inibir o aluguel. Eu acho... eu não consegui entender a motivação disso. Eu acho que a motivação disso é fazer aquele deputado que nunca lançou nenhum projeto, talvez tenha que lançar um projeto, pelo menos, tem que ter seus 15 foi minutos. Foi o que eu pensei, o deputado que nunca fez nada, o famoso samambaia, de repente tem uma ideia, vamos proteger o animal. Como assim samambaia? Você não... Samambaia é um ornamento. Está lá só para enfeite. Está lá só para enfeite. É um ornamento. Um ornamento, Às vezes vai lá e, vou fazer isso daqui. Ou alguém diz para ele, bota um projeto assim para defender o animalzinho.
Bota isso aqui para diminuir um pouco o comércio. Eu vou ver se eu não consigo entender no primeiro momento de que o aluguel de cães para segurança seja igual a maus tratos. Mas eu não visualizo, pode ser que aconteça isso, mas aí também não é exclusivo do... Não, e eu não vejo como maus tratos. Eu não vejo você usar o cão, né, para cheirar bagagem em aeroporto e achar droga. Ou tá dentro de um pátio de uma empresa, né? Mas assim, ó, mais para coibir o comércio de aluguel de cães. De aluguéis de cães. Eu imagino que seja isso. Mas o que o governo tem com isso? Não, é uma atividade. Eu gostaria realmente de conhecer a motivação que levou a esse projeto. Eu não sei, eu não consigo. Eu vou ver se eu consigo trazer para o próximo sábado aqui para a gente, pelo menos, expor isso. Mas eu agora queria voltar lá no programa de sábado, Gislane, que a gente falou sobre Vale Transporte. Sim. E às vezes as pessoas podem não ter conhecimento da matéria. E como a nossa obrigação aqui é trazer boas informações corretas, o Vale Transporte, o empregado, ele paga 6% do valor né, e o que excede o valor do transporte dele, né, se ele gasta R$200, né, e a parte do empregado é 60, vamos supor que ele ganha R$1.000, 6% vai dar R$60, e aí a empresa complementa os 140 para chegar nos 200. Isso se ele apenas utilizar transporte público. Se ele usar bicicleta, meu amigo, ele não tem direito. Qual é a lógica também disso? Né? Também não tem lógica. Se ele for de bicicleta lá para o trabalho, ele não tem direito ao Vale Transporte. E quem é um profissional liberal também não tem direito a desconto nenhum. Como assim? Não tem benefício nenhum. Tudo ser um autônomo. Não, aí ele é autônomo, né? Ele não tem um empregador, né? Ele é empregador de si mesmo, né? Empregador de si mesmo. Vamos para mais um bloco de intervalos e retornamos. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Hoje nós temos aqui no estúdio o nosso convidado, Alisson Breckenbrock. Está dando uma grande contribuição aqui para o nosso programa. Agora vamos falar um pouquinho de carnaval que está chegando aí. Em Bituba vai ser feito está sendo criado um bloco de carnaval denominado Tatuíras da Folia. E eu faço parte aí da organização. Não haverá nada de abadá, não precisa pagar nada. A concentração Isso é populismo. Populismo? Vamos dizer que nós estamos fazendo um carnaval solidário, né? Para quem é capitalista sabe que tem que fazer carnaval solidário com recursos próprios. Embora a prefeitura esteja contribuindo com a estrutura que já não foi paga exclusivamente para nós. Essa estrutura já existia, né, já tinha sido licitada para outras coisas aí durante o verão e está apenas cedendo para nós. Nós contrataremos, já foi contratado, na verdade, a banda musical de Maruí, da terra do Alisson. Não, passou longe, hein? Nasci em Joinville. Nasci em Joinville? Nasci em Joinville. Olha, eu pensei que era, né? A minha mãe é de Maruí e o meu pai é de São Martinho. Tua mãe é Maruí. Certo. Eu digo São Martinho para provocar o pessoal de Maruí, porque meu pai é de São Luís. Então ainda tem essa briga, né? A quem pertence São Luís, né? Que agora que aquilo lá virou a galinha de ovos de ouro por causa da Beata Albertina, né? Aí todo mundo agora quer assumir a paternidade, né? Mas tá mais para São Martinho do que para Maruí, realmente. Quem pavimentou e asfaltou tudo para lá? São Martinho. São Martinho? São Martinho. Esse carnaval vai ser apenas com marchinhas de carnaval e com sambas enredo famosos. E foi levantado aí samba enredo de 1964. Então, para o pessoal que quer saudoso daquele carnaval de marchinhas de samba enredo, a rua vai estar disponível para eles levarem com suas fantasias, né, e participar do carnaval. A concentração vai ser às 4 da tarde, dia 6, um sábado,
na Praça Henrique Lage, no centro. Com a banda será feito um trajeto pelo centro ali, João Rinza e o Calçadão, retorna para a praça, e a banda vai ficar tocando ali 1h30, 2 horas, e depois serão apenas músicas com CD, né? Praticamente seria um DJ aí. E nós esperamos trazer para a cidade, matar a saudade daquelas pessoas que gostavam, né, desse carnaval de rua, carnaval de marchinhas mesmo, e não carnaval de axé, carnaval de pancadão, carnaval com carros aí com som sertanejo universitário. A Praça Henrique Lage, ela será cercada, né, para evitar que pessoas vão com seus carros de som para lá e acabe prejudicando essa festa popular que a gente gostaria de contribuir bastante. Nós temos um blog, Tatuíras, Tatuíras da Folia. Se procurar Tatuíras da Folia .wordpress.com, mas procurar Tatuíras da Folia na internet vai encontrar. Nós estamos alimentando o blog com notícias sobre o Carnaval de Bituba. E temos aqui uma marchinha, na verdade uma paródia, né? Foi pego a música de uma música de carnaval, de uma marchinha de carnaval, e foi colocada uma letra para ser colocado no nosso bloco. E esse ano o tema que foi escolhido foi o Nordeste, o Vento Nordeste. Mas eu vou tocar uma outra aqui, vou tocar... Justo homenageado. Justo. Eu só espero que ele não sopre muito no dia, né? Porque senão vai ficar meio complicado. Você sabe que a gente teve um prefeito que durante a campanha prometeu acabar com o Vento Nordeste, né? Não acredito nisso. Isso é fato. Em off, vocês homenageiam ele e nem convidam pro bloco. Então vamos só acompanhar um pouco da marchinha aqui. E lembrando, dia 6, sábado, às 4 da tarde, na Praça da Matriz. Traga a sua fantasia, traga a sua família. A gente quer fazer um carnaval familiar, para que as pessoas de outras gerações, as gerações que gostavam disso, crianças e os jovens que quiserem saber como é que era realmente ter um carnaval diferente, um carnaval que eles já não têm mais essa possibilidade de participarem em outros lugares. Nós vamos tentar propiciar isso a todos imbitubenses. Deixa eu pegar aqui, que fugiu aqui Onde é que está esse som? Que esse som não quer sair daqui. Ele estava tocando aqui agora há pouco. Como é que agora parou de tocar? Deixa eu colocar aqui no ponto e depois eu volto aqui com a marchinha. Mas olha só que a gente estávamos falando aqui no intervalo sobre um fato interessante. Espera aí, agora eu já descobri aqui o problema. Depois a gente volta no teu problema, no teu tema aqui. O pessoal da velha guarda, vamos dizer assim, está adorando a ideia desse carnaval. Esse bloco que a gente está fazendo, que esperamos que se consiga realmente fazer o que nós estamos pretendendo. Chegando, vem menino e vem menina, brincar carnaval.
Aí foi a primeira música, esse sim era o do Vento Nordeste, e tem essa outra paródia aqui, que Alisson, o que é que estávamos falando ali sobre uma lei do Haddad, prefeito de São Paulo? Prefeito de São Paulo. Não, ele fez uma série de regulamentações agora, que é incrível como a esquerda tem esse fetiche por regulamentações, né? Ele criou uma série de regulamentações agora, deu curso para os taxistas, que agora vão ter que usar roupa social, e numa dessas regulamentações ele proíbe, não é uma recomendação, ele proíbe que os taxistas discutam futebol, religião e política com os passageiros. Eu achei aquilo o cúmulo. Censura. É censura. Censura. É censura, é o cúmulo do absurdo isso. Né? É censura pura. Como assim? Quer dizer, eu gosto de falar de política. Confesso até que gosto também de falar de religião. Então, eu pego o táxi, o taxista não pode expressar a opinião dele, para mim não. Eu achei estranho isso. A primeira coisa que a gente faz quando vai para outra cidade e usa táxi é conversar com o taxista para saber como é que é a cidade, como é que funciona, né? E como é que vai se regulamentar isso? Vai se colocar uma tela no táxi? Foi o que eu me lembrei na hora, lembrei do Orwell na hora. Né? Não, na hora me veio à cabeça, quando eu li aquilo, eu olhei para a prateleira, li o livro 1984. Bom, eu acho que eles vão colocar uma tela ali, vão botar alguma coisa, ou vão infiltrar, né, algumas pessoas para pegarem o táxi, puxar assunto e ver se o taxista está desrespeitando a norma, né? Desrespeitando a norma. Isso são o tipo de coisas que normativas, leis e regulamentações para não serem cumpridas, né? Ou seja, para cair no ridículo, vai proibir a pessoa de conversar no táxi. Lembrando para o ouvinte que essas medidas do Haddad é para tentar conciliar o Uber, né, o serviço aplicativo que contrata de táxis privados, com o táxi que é concedido pelo município. Então, essa tentativa de querer ajeitar as coisas, ele fez uma nhaca sem tamanho. Ou quem sabe até querer intervir no outro serviço. De repente, se ele proíbe os taxistas de falar sobre isso, ele pode estender para os motoristas do Uber, né? Com certeza que ele vai fazer isso para todos, né? Com certeza que ele vai exigir de todos. E como eu comentei aqui outro dia, que era justamente no horário de pico, a tarifa ia ser maior. Sim. Quanto mais no momento que mais se precisa, ele vai aumentar o preço. Os preços. Indo na contramão do que dita o mercado, né? Uhum. Mas o mercado dita isso, né? Se está na hora do pico, o preço vai ser mais caro. Certo. Vai ter mais consumo. Mas aí deixamos para o mercado decidir isso, e não para o governo decidir isso. Mas eu digo no mercado livre, onde exista concorrência. Onde exista concorrência. Onde exista concorrência, o que não é o caso do Brasil, né? Eles querem concorrer com quem? Contra o próprio cliente. Né? Exatamente. Porque se eles estão cobrando a mais, eles estão concorrendo. Eles não têm concorrência. Vão concorrer contra quem? Com o cliente. Contra quem usa. Contra o cliente. Eu estava recebendo aqui uma mensagem aqui no meu celular, os aniversários de amanhã, né? E o teu, né? E hoje a Rádio NBC. 13 anos. Não, 13 anos não. 12 anos e 12 meses. Vamos evitar esse número. 13 não. Vamos pular. 12 anos e 12 meses está completando a Rádio NBC. Eu que digo, né, que quando eu quando eu for pular de 64 anos, eu prefiro pular de 64 para 66. Mas 65 nem pensar, né? Esse é o número do PC do B. Esse nem pensar. Uma outra matéria aqui isso é de 11 de janeiro. Repercutimos no nosso programa passado, tivemos aqui um convidado e não tivemos a oportunidade de falar sobre isso. De cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos às construtoras em 2015. Sim, eu li hoje de manhã, nós já temos 56 milhões de brasileiros inadimplentes. 56 milhões. É muita gente. É muita gente. Né? São pessoas que não conseguiram pagar o cartão de crédito, são pessoas que passaram o cheque sem fundo, são pessoas que estão com o nome sujo, são pessoas que não vão comprar
devido às restrições no nome, e por fim vai esfriar a economia. Por isso que eu estou dizendo que o Brasil hoje ele está numa recessão, mas o Brasil está caminhando a passos largos para uma depressão econômica. E isso vai acontecer já em 2017. O Brasil vai entrar em depressão. Não tem como escapar. Aí o pessoal vai fazer o quê? Vão votar no novo liberal, o Lula. Né? Que o Lula declarou que, devido ao que ele anda lendo, ele se tornou um liberal. Cara, me deu uma raiva a hora que eu li aquilo. Não, mas é liberal no sentido de distribuir o dinheiro para os amigos. Ele é um cara liberal. Né? Só nisso, ou a versão canadense do que é liberal, né? Porque no Canadá a definição de liberal é diferente daqui, né? Olha, eu recebi uma mensagem aqui da minha irmã, que está ouvindo o programa. Um abraço lá para ela, para a minha família. Essa questão de proibir os assuntos nos táxis já voltaram atrás. Graças a Deus, né? Já voltaram atrás. Ela disse que inclusive foi tema lá no Jornal Nacional. Não tem como manter isso, né? Isso é um absurdo, né? Eles tentam, né? Na verdade eles tentam, né? Não, o governo, para conseguir, né, impor uma censura nesse nível, né, na sociedade, ele vai ter que fazer uma série de coisas antes. Primeiro, ele ter o controle total das comunicações. Que é o que eles querem fazer, implantando essa estatal de... Exatamente. Eles tendo o controle das comunicações, ou seja, eles não precisam nem serem os donos, não precisa nem ser uma estatal, basta ser como o socialismo fabiano faz. Deixa o camarada investir, arriscar, gerar emprego, aí vai lá, enche de regulamentação, aplica uma carga tributária altíssima, ou seja, a empresa é dele, mas quem dita as regras sou eu e o lucro maior é meu. Né? Então, a partir do momento que o governo tem um certo monopólio da comunicação, aí fica fácil para ele fazer isso. Né? Até um exemplo, Sérgio, de como o governo no Brasil ainda tem uma grande influência na comunicação. Sabe que eu sou radioamador já há praticamente 10 anos. E aqui no Brasil, para te conseguir a licença de radioamador, é através da Anatel, Agência de Regulamentação das Comunicações. Nos Estados Unidos, é aplicado provas, né, sobre ética, legislação, né, código Morse. Só que lá quem aplica é uma instituição civil. O governo não se mete. É uma instituição civil que tem um aval do governo para cuidar dessa parte. Né? Ou seja, os Estados Unidos não se mete na comunicação. E o Brasil não. O Brasil quer controlar tudo. Voltando aqui nesse assunto das construtoras, isso demonstra a crise financeira, a crise econômica, né, que o Brasil passa. Porque antes a devolução desses imóveis às construtoras eram de 10% para 100%, 10% então, e agora estamos 41%. Mas uma coisa me chamou a atenção no noticiário quando falava sobre esse assunto, que a construtora, se ela vende um apartamento para alguém por um determinado preço e depois futuramente ela vende o mesmo tipo de apartamento no mesmo prédio para outra pessoa mais barato, o primeiro estava reclamando isso. E pelo que entendi na matéria, ele iria ajuizar uma ação e iria ganhar, para que a construtora devolvesse a diferença para ele. Então, eu não sei até que ponto que isso aí seria válido dentro do mercado. É válido quando é acompanhado de outros dados, por exemplo. Eu compro numa época que o preço é alto. Depois, num segundo momento, baixa o preço e aí eu vou lá pedir o dinheiro de volta. Não estou conseguindo entender qual é a lógica disso. Exatamente. Eu penso que se comprou. É um controle de preços, na verdade. Como é que você vai interferir na livre negociação entre as pessoas, né? A pessoa que comprou o primeiro apartamento, teoricamente, não teve uma arma na cabeça dela para comprar o apartamento. Né? Se por uma situação de mercado que a construtora precisou arrecadar fundos para pagar uma dívida, alguma coisa, ela teve que liquidar um apartamento abaixo do preço de tabela, ela tem a liberdade para isso. São situações de mercado. Ela tem liberdade para isso. Talvez a coisa mais maléfica que possa se pensar fazer nesse momento é regular preço. Ou seja, a construtora está devendo para o banco, está devendo impostos, o juro está comendo e ela não pode liquidar um bem que ela tem
para cobrir essa dívida e não deixar ela aumentar? Né? Por quê? Porque o outro que comprou o apartamento não se sentir lesado? Qual foi a justificativa para isso? Isso poderia ser aplicado então nas promoções de lojas. Compra no mês, no outro mês a loja faz uma promoção, eu vou lá, eu quero a minha diferença. Eu quero a diferença. Eu comprei uma calça no mês passado, foi 30% mais cara e agora tu está vendendo com desconto, eu quero a diferença. Ou também pode acontecer o seguinte: esses dias tempo atrás, eu comprei uma Smart TV para minha filha ficar assistindo os vídeos lá do YouTube por um preço, no outro dia estava mais caro. A loja podia chegar e ligar para mim, não, eu quero a diferença. Sabe? Seja, se eu tenho direito, o contrário também. Se eu tenho o direito de reclamar porque eles venderam depois mais barato, eles também têm o direito de vir me cobrar a diferença porque estão agora vendendo mais caro. Será que esse vendedor ele reclamaria se vendeu mais caro o segundo apartamento? Com certeza não. Com certeza não reclamaria. O vendedor? Não, desculpa, aquele comprador, o primeiro que comprou. Certo. E essa construtora vai vender o próximo apartamento mais caro. Ele vai reclamar também? Não, e aí tem outro. E se ele comprou o apartamento, né, e depois ele consiga vender mais caro? Então ele vai ter que vender pelo preço que ele comprou. Vai ter que não, aí vai vir o outro comprador dele, não, mas você comprou pelo tal preço e você não pode ter lucro sobre isso. Então essas intervenções é que... Não, eu até não duvido que isso aconteça, né? Porque lucro no Brasil é uma palavra demonizada. Não, isso é só demonizada. Isso só funciona na minha cabeça devido à imprevisibilidade do judiciário. Você não tem uma previsibilidade de dizer assim, não, isso lá não vai dar certo, né? Abre-se um processo desses porque realmente existe a chance de ganhar. Sim. Uma coisa absurda, você não sabe o que o juiz... Você não tem como... É como uma frase que eu li certa vez num livro do Davenport, que nós estávamos conversando agora aqui de manhã. Né? As leis são como o próprio Deus. Elas agem de formas misteriosas. Né? Elas são completamente imprevisíveis. O campo jurídico, judiciário, ele não é uma ciência exata. Né? Se as leis fossem uma coisa exata, advogados não seriam necessários. Sim. Né? Chegaria diante do juiz, bom, a lei está aqui, diz isso, então, cara, tu está errado, cala a tua boca, tu está certo, tu vai ganhar... Mas a questão não é o advogado, que o advogado, na verdade, ele quer o defensor contra a tirania do Estado. Sérgio, eu desisti de estudar Direito, uma vez que eu estava em Maruí, e conheci um advogado, um grande advogado de Florianópolis, a esposa dele é de Maruí, e ele disse para mim o seguinte: se tu quer ser um advogado e de sucesso, eu vou te dizer uma coisa. As leis são como peças no tabuleiro de xadrez. Tu vai ter que saber manipulá-las para poder derrubar. Ou seja, nem sempre tu vai ter razão, mas se tu for bom, tu vai ganhar. Sim. Foi onde eu desisti de ser advogado. Eu disse, não, eu não quero mais estudar direito. Né, leio bastante sobre direito, gosto, né, de aprender sobre isso, mas eu não me daria bem na profissão. Mas como eu sou formado em direito, eu acho que não é bem assim, né? Eu vejo que as pessoas, e eu fui um que me decepcionei também, porque no papel, né, se vê uma coisa e na prática a gente Sim. acaba vendo outra, em termos de judiciário. Sim. Né, em termos de judiciário. Em relação às leis, aí é o governo, são os políticos que fazem elas. Então, o advogado, na verdade, é importantíssimo para defender o indivíduo do Estado. E até o advogado, que é o advogado correto mesmo, ele acaba sendo uma vítima disso, né? Ele acaba sendo uma vítima da lei, porque o cara estuda 5 anos, depois faz mais 2 ou 3 de especialização numa área para defender uma lei. Para um cara que nunca estudou, se formar deputado, se eleger deputado e criar leis, né? Fazer as leis. Ele acaba se tornando uma vítima disso. Eu recebi até uma piadinha, mais ou menos isso aí, recebi no WhatsApp, que um pai encontrou um político e disse perguntou, não tem como arrumar um emprego para meu filho? E ele disse, não, eu tenho de assessor, né, porque ele disse que o filho dele não queria estudar, né, mas ele queria que o filho dele estudasse e tal. Eu tenho de assessor, né, que ganha 8 mil. Não, mas aí é muito.
É muito, porque aí que ele não vai querer estudar mais, né? E ele foi dando outros cargos assim, dentro da administração pública, né? Que não precisava de concurso público. E ele, não, é muito, menos. Não, aí menos não dá, porque aí menos, aí tu vai ter que, o teu filho vai ter que estudar para ser médico, professor, e aí passar no concurso, aí menos só dessa forma, aí é muito mais difícil. E é a realidade. E essa é a realidade, né? É a realidade. Empregos dentro da administração pública em cargos comissionados, geralmente são maiores do que aqueles empregos que precisa ter estudado para passar no concurso, né, ter formação, né, para passar. E essa é a nossa realidade, né? Nós conversamos aqui em outro programa sobre cargos comissionados nas câmaras de vereadores e dentro de prefeituras, e a realidade é essa. Tu não precisa ter as pessoas são colocadas lá dentro sem qualquer conhecimento, né? Qualquer formação. Até pelo salário ser mais alto que o pessoal do concurso, eu até vejo uma justificativa para isso. Digamos assim, se o funcionário for contratado realmente para trabalhar, que na maioria das vezes não é o caso, né? Mas digamos, foi contratado para exercer uma função. Eu acho justo que ele receba mais do que o pessoal concursado, porque ele não tem a segurança do emprego e da aposentadoria, né? Ou seja, para atrair alguém de forma não concursada, você vai ter que oferecer um pouco a mais. Então essa pessoa talvez vai ser responsável daí por juntar o dinheiro e se fazer a sua própria previdência. Se ela fosse um especialista, sim, em determinada área, né? Sim. O concursado tem a vantagem da estabilidade e da aposentadoria, que o CC não teria. Né? Então, nesse modo, eu vejo como justificando que realmente se tem uma diferença positiva em favor do concursado. Só que não é o que se pratica. Normalmente esses cargos são usados para cumprir favores de campanha ou coisa parecida e, né, não acaba cumprindo a função que deveria ser. Na maioria dos casos, né, o melhor cabo eleitoral pega os melhores cargos. Né? Aquele que arrecada mais voto ou aquele que arrecada mais fundos para uma campanha pega os melhores cargos. Não, isso eu sei como funciona. Mas eu já vi cabo eleitoral de não conseguir nenhum cargo. E aí ele disse, na próxima vez eu vou trabalhar para outro. Aí o outro ganhou e ele pegou o cargo. É a lei de mercado, né? É a lei de mercado. Se o cara não cumpre. É uma espécie de lobismo júnior, né? Uma espécie de lobismo júnior, digamos assim. Mais um bloco de comercial e retornaremos com o nosso programa Eles e Ela. Ouvintes da Rádio NBC, voltamos com o nosso programa Eles e Ela, hoje com a participação especial aqui do Alisson Berkenbrock. Alisson, a Maria Cláudia, a esposa do Beto Celeste, sim, ela disse que gosta muito de ouvir as tuas opiniões. Estava ouvindo o programa. Espero que ela continue ouvindo o nosso programa, né? Não só quando tu venhas aqui, né? Trouxeste algum tema pra gente conversar aqui hoje? Não, Sérgio, eu vim mais para comentar aí as notícias que aconteceram, né, que os absurdos, né, que hoje eu não chamo mais notícias quando vem de Brasília, para mim não é mais notícia, é um absurdo atrás do outro, né, e comentar mais isso, né, o Sérgio, e até fico feliz porque realmente é raro, né, alguém que se declara conservador ter algum espaço na mídia. Sim. Isso realmente é uma coisa... Rodrigo Constantino que o diga. O Rodrigo Constantino, eu não sei se ele é tão conservador assim, tá? Eu vejo ele mais... conservador ele não é. Não, conservador, mas estamos falando do outro lado do muro, né? Ah, sim, não. Do lado, quer dizer, o Rodrigo, ele tá do lado de cá do muro. Né? Ele tá do nosso lado, digamos assim, né? Mas ele e a Joyce sofreram uma retaliação, né? Sofreram uma retaliação muito grande, porque assim, ó, eu não vejo mais a Veja como revista de oposição. Não vejo mais Reinaldo Azevedo como jornalista de oposição. Tá? Para mim, a oposição que ele está fazendo ao governo é aquilo que eu chamo de oposição tesoura. Quando as duas lâminas se encontram, se enfrentam, é para cortar o inimigo em comum. Né? Eu acredito que o governo ali quis cortar alguma cota publicitária da Veja, pediram a cabeça de alguém, de alguém, e foi logo a do Rodrigo e da Joyce, e volta e meia eles vão lá, vamos botar isso daqui para vocês fazer de conta que estão batendo, né? Mas os assuntos mais importantes vocês deixam quieto, né? E agora com esse crescimento do Bolsonaro,
o Bolsonaro virou alvo do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, para mim, foi uma decepção. Tanto ele como o Mário Sérgio Cortella, que era outra pessoa que eu admirava muito. Sim. E fui obrigado a assistir um vídeo dele defendendo o Lula. Né? Eu não vou dizer que aquilo ali vai desmerecer tudo que eu aprendi com ele. Não vai. Mas fez com que o Pondé... Sabe que existe uma rivalidade muito grande entre os dois, né? Fez com que o Pondé disparasse, né, no meu conceito, perto do Cortella. Mas o Pondé tem várias... O Pondé, o cara é genial. Não, mas ele tem várias pessoas que combatem ele, né? Tem. Mas todos que têm a coragem de opinar contra... E olha a atuação do Pondé. O Pondé atua no meio acadêmico. Ou seja, o filósofo, dentro do... Ele é literalmente o estranho no ninho, né? Porque é dentro da filosofia... Dentro do ninho da esquerda... Ele se declara direita e começou agora a se declarar conservador também. Né? Até uma coisa, Sérgio, que eu gostaria... O Pondé começou a se declarar conservador. O Lula está dizendo que é liberal? Se o Lula diz que é liberal, todo mundo está indo um pouquinho mais para a direita, né? Vamos se afastar um pouquinho mais. Mas assim, Sérgio, eu quero aproveitar aqui o espaço para explicar para as pessoas o que é um conservador. Isso que eu ia te pedir. Para explicar, porque é o seguinte, querendo os professores, a mídia, todos esses... Essa corrente ideológica, né, que onde a esquerda se infiltrou, eles plantam aquela ideia do conservador. É aquele cara com roupas escuras, austero, com a Bíblia debaixo do braço, que bate nos filhos e manda a mulher ser submissa a ele. Não. O conservador também não é aquele que quer que as coisas fiquem como estão. O conservador é aquele que sabe que algumas coisas têm que mudar. Mas não é porque pode mudar tudo que nós vamos mudar tudo. Nós vamos mudar só o que precisa. Né? Cultura, alguns costumes. A gente está vendo o que está acontecendo com a Europa. A Europa adotou o multiculturalismo, estão matando a cultura ocidental, que é formada pela crença de um Deus único, criador, o Deus judaico-cristão, pela um sistema jurídico romano e pela... Então eles abriram espaço para outras culturas e a gente está vendo o que está acontecendo. É ruína. A Europa está em decadência cultural, em decadência moral, inclusive. Na Inglaterra, principalmente, que a gente viu em 2011, aquela manifestação dos jovens, quebrando lojas da Apple, da Louis Vuitton, né, que até o Dalrymple chamou do movimento do sem iPhone. Né? Então, o que o conservador quer conservar são esses pilares que dão condições para que a sociedade continue progredindo. Né? Sem eles, não há progresso. Né? As pessoas até podem falar, como que não? Olha lá, o Oriente Médio é rico, tira o petróleo deles. O Guilherme falou isso. Tira o petróleo dos caras. Vamos ver o que vai sobrar do Reino Árabe. Dos caras não sobra nada. Não sobra nada. Sabe, nem a areia que tem lá é para construção. Não sobra nem a burca. Exatamente, não sobra nada. É isso o que sustenta. Então eu gosto muito de explicar sempre o que é o conservadorismo, para acabar com esse mito do conservador ser aquele cara austero, ser aquele cara que quer te obrigar a ir para uma igreja. Não, o Pondé é ateu e é conservador. Né? Eu não sei te responder se Deus existe. Eu quero acreditar que sim. Né? Eu sou conservador. Só que é a parte do conservador liberal, ou seja, eu sou conservador nos costumes, nas tradições, liberal na economia. Né? Que é esse novo movimento que surgiu, que o Pondé já está encabeçando, que o Olavo de Carvalho já vem falando há décadas sobre isso, e só de 3, 4 anos para cá começaram a ouvir ele. Né? Então é essa visão de conservadorismo que eu defendo. E eu estou feliz de saber que isso está crescendo no Brasil. E infelizmente não sou eu que vou ver os produtos disso, mas... Aqui no Brasil o conservador, ele é muito relacionado com um apoiador da ditadura. Exatamente. Tá? Isso é uma distorção muito grande que se há. Então quando fala assim conservador, parece que vem a imagem de alguém que defende a ditadura. O regime militar ele prestou... Quando na verdade não é nada disso, né? O regime militar ele prestou um desserviço enorme para o debate político no Brasil. Né? O que é esquerda, o que é direita. Né, porque aqueles que pegavam em armas para derrubar o regime militar ou para transformar o Brasil numa super Cuba, eles viraram professores. Eles foram para as universidades. Né, eles começaram, não, já que não vai dar para mudar isso na batalha, vamos mudar isso através de uma consciência, de uma transformação cultural, de uma virada cultural. Isso é tão verdade que até o Paulo Freire, né, que é considerado o maior intelectual, é considerado o maior intelectual do Brasil.
Vê que nível está o Brasil, né? Fala intelectual no Brasil, quem vem à mente é o Paulo Freire e o FHC. Pô, de desanimar um pouco, né? Tem aquela também, aquela que diz que odeia a classe média, mas tem um salário de 21 mil, né? A Marlene Chauí, Chauí. Que é outra considerada intelectual. Jean Willis é considerado intelectual, né? O Jean Willis é considerado intelectual. Quando as pessoas falam assim, mas o BBB é legal, olha o que saiu de lá, Jean Willis. Até eu rezo para que o próximo programa, quando a Globo anuncia, não saia o presidente de lá, porque aí nós estamos com a vida ilhada. Não, até o Jean Willis ali, ele me bloqueou no Facebook, né, na rede social, o dia que ele atacou o Kim Takari, se eu não me engano. Kataguiri. Ele atacou o Kim dizendo lá, nossa, que país é esse que dá ouvido para um moleque dessa idade despolitizado? Aí eu respondi, é o mesmo país que elege um ex-BBB para deputado federal. Né? Pronto, né? Sim. Nunca mais achei o perfil dele no Facebook. Né? Sumiu. Uhum. Eu também andei falando algo para ele no Twitter, mas ele não me respondeu, mas também não me bloqueou. Mas veja como a mídia, né? Bem que ele também não foi eleito com votos dele, né? Essa foi, ele levou 130 mil votos. Essa foi a primeira vez ele levou 13 mil votos. Primeiro ele foi a tiracolo, né? Foi a tiracolo, levou 13 mil votos, aí assumiu, aí claro, teve toda a imprensa em cima dele, né? Uhum. Porque é o gay declarado, é o cara que vai lutar pelos direitos dos gays, e aquela coisa toda. Se envolveu numa série de escândalos, principalmente com o Bolsonaro, né? Tem gente que diz que o Bolsonaro se fez em cima dele. Negativo, ele se fez em cima do Bolsonaro. E a maior prova dali, Bolsonaro 400 mil votos, ele 130 mil, né? E assim, é desesperador ver um homem daquele levar 130 mil votos. É desesperador. Isso é que desanima. Desanima. Isso é que desanima. Então, é um programa Big Brother, de repente elege um deputado, né? É o risco desses programas que tem. É claro que não vamos dizer que tem que acabar. Não, as pessoas têm que aprender a escolher o que é que elas querem. Eu usei esse argumento uma vez num debate ali com um cara já com um forte ideal de esquerda. Saber escolher nos programas. E ele disse, mas o presidente americano que tu mais admira virou presidente porque era ator. Ronald Reagan. Sim. Eu não, negativo, meu filho. Vai estudar e ler a história do Ronald Reagan. Né? Ele foi ator por acaso. Ele era radialista, de radialista começou a escrever colunas políticas e dali virou um ator por acaso. Eu faço isso, será que eu vou chegar a ser presidente? O ator. Já tem no jornal, tem Ronald Pena. Olha, Sérgio, do jeito que caminha a nossa política hoje, que a gente vê que nós estamos caminhando realmente para uma ditadura, né? Eu acho que vai voltar a fazer jornal no mimeógrafo. Olha, cara, quando eu fazia jornal aqui em Bituba, né, que eu tinha uma coluna, na verdade pediram para eu sair, né? Pediram para eu sair. Eu saí, né? Fazer o quê? O jornal não era meu? É aqueles segredos da... Não, eu tinha a coluna mesmo. Eu ajudei a fazer a coluna Segredos da Duquesa. Segredos da Duquesa. Né? Ajudei. É claro que não era apelativo como era no original, né? Quando eu entrei, eu comecei a podar a Duquesa, né? Comecei a podar porque falava um monte de coisas que eram ofensivas, né? Não era algo que deveria ser público. E depois, um tempo, eu acho que eu acabei fazendo sozinho, mas e depois eu passei para ter uma coluna mesmo, que era do Pena Digital. Uhum. Né? E daí eu passei para o blog Pena Digital. Quando eu vi que eles iriam me tirar do jornal, eu criei o blog, antes. E está até hoje aí, não com toda aquela força, mas está aí de vez em quando publica alguma coisa. Eu tenho também esse vírus que eu noto, que tu tem esse vírus do jornalismo. Eu já pensei em fazer jornalismo, né? Eu paro e penso, eu não vou chegar até o final. Sabe? Não vou chegar até o final, né? Que eu tenho um conhecido meu que é professor na área do jornalismo da Unisul, que botou há uns 2 meses atrás no Facebook aqueles mega textos que eles adoram escrever, né? Dizendo que o nazismo era um sistema de governo de direita. Eu assim, se eu paro numa sala de aula... Nacional-socialismo era Nacional-socialismo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães,
para ele. É o Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Fique bem claro. Sim, E ele botou lá dizendo não, porque o Hitler incentivava a iniciativa privada. Não, ele incentivava de fato. Ele chegava para os amigos dele e dizia, aquela empresa lá agora é tua, tá? Tu vai atuar sobre minhas ordens e 60% do que tu faturar é pro governo. Capitalismo de Estado. E não por acaso... Socialismo fabiano. Não por acaso utilizava o vermelho também como... Exatamente. Como a cor do partido. Sabe, toda vez que eu ouço que nazismo e fascismo eram de direitas, cara, eu fico louco da vida. É uma deturpação, né? É uma deturpação total. São tantos novos termos, né, que a gente fala aqui, né, que eu acho que quem nos ouve não é acostumada a ouvi-los, né? E assim, o que é o fabiano? Socialismo fabiano. Porque eu não... O socialismo fabiano é o seguinte, você monta... Existe o socialismo fabiano e aquele socialismo tradicional que eu chamo de socialismo neandertal. Né? O socialista neandertal é tipo Hugo Chávez. Assumiu o poder, olhou, não, peraí, esse negócio das telecomunicações, da iniciativa privada não dá certo. Vai lá e estatiza. Essa empresa aqui está muito grande, vai lá e estatiza. O socialista fabiano não. O socialista fabiano já são estudantes socialistas que criaram esse movimento. Eles olham a iniciativa privada, não, está dando lucro. Vamos regulamentar mais isso daí. Porque com mais regulamentações, somos nós que vamos mandar. Tá, tudo bem, agora a gente já manda. E agora? Agora vamos botar uma carga tributária altíssima, porque além de mandar no negócio do Sérgio, por exemplo, eu vou ter a maior parte do lucro daquilo que ele produz. Ou seja, eu sou dono sem investir e sem correr riscos. Esse é o socialismo fabiano. Pensa numa empresa em que tem um gestor que é altamente controlador, que é o socialista neandertal, e aquele que delega funções, mas acaba controlando tudo, né? Exatamente. Por isso que eu digo, o Brasil não é um país capitalista. Não é. Então vem dizer, não, o Brasil tem pobreza por causa do capitalismo. Que capitalismo? Ele nem sabe o que é o capitalismo. Sabe que capitalismo? Pô, quer conhecer o capitalismo? Que vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão. Mas a Alemanha também é meio socialista. É o democrático social. Lá são os que tipo o PSC daqui. É o social cristão. É o social cristão. Exatamente. A política econômica deles, eles têm uma taxa tributária realmente, comparado a outros países, um pouco alta. Mas o retorno... Mas o retorno que eles têm é enorme. Né? A Alemanha é um país capitalista. A Inglaterra é um país capitalista. O Japão se tornou um país capitalista depois que tomou aquela surra dos Estados Unidos, que os americanos foram obrigados a agir daquela forma, porque os caras não iam parar de lutar. E o Japão se tornou capitalista por quê? Os americanos, não, tudo bem. A gente destruiu o país de vocês. Agora a gente vai se fechar com vocês dentro do país de vocês e vamos reconstruir o país de vocês nos nossos moldes. Olha o sucesso que é. A Alemanha Oriental, mesma coisa. A Alemanha Oriental e Ocidental. Estados Unidos reconstruiu a Alemanha Ocidental e os soviéticos ficaram com o Oriental. Ou seja, a diferença absurda. Ali tens a noção do que é o capitalismo, o que é o socialismo. Né? A Alemanha Oriental me ensinou uma coisa muito importante. O ser humano foge da igualdade. O ser humano não quer igualdade, o ser humano quer liberdade. Sabe, a igualdade nesses moldes é inimiga da liberdade. Não, a única igualdade que ele quer é econômica, mas ele não quer trabalhar para isso. Exatamente. Ele quer receber de graça. Exatamente, só que não existe almoço grátis, né? Já dizia Friedman. A igualdade só vai até onde dura o dinheiro do outro. Aí é até ali que vai o socialismo. A partir dali não vai mais. Thatcher foi brilhante em falar isso, né? Tem uma coisa que eu admiro muito nela, é que ela falava coisas precisas e exatas, sem precisar usar uma linguagem rebuscada e acadêmica, como os intelectuais de esquerda adoram, né? Eles escrevem para eles mesmos, né? Tanto se for pegar um livro do Fernando Henrique para ler, de antes de ele ser presidente, é uma linguagem só para eles. Só para eles, né? É uma coisa que um socialista escreveu para outros socialistas lerem, né? É uma coisa assim terrível essa parte da esquerda. Mas isso agora também já está ficando mais escasso, né? Porque eu leio bastante o Instituto Mises. Sim. E assim, e como é fácil a leitura que eles... Leitura de Hayek é fácil, ali. De Mises é fácil, do meu novo guru intelectual que eu digo, o Thomas Sowell, né? Que é um crítico social e economista afro-americano. Cara, é uma linguagem facílima. Eu li um livro dele de 600 páginas em uma semana. Em uma semana eu devorei o livro Os Intelectuais e a Sociedade, onde ele faz uma crítica forte a todo esse glamour
que os intelectuais dão uns aos outros, né? E a esse respaldo que nós, médios mortais, damos aos intelectuais, tratando como se fossem inteligentes. Né? Intelectual é uma coisa, inteligente é outra. Eu nunca vi, por exemplo, um Ivo Pitangui ou um Albert Einstein ser chamado de intelectual. E, na opinião, eles são muito mais inteligentes que um Paulo Freire e um FHC. Alisson, quantos livros leste no ano passado? No ano passado foram 32. 32. E esse ano? Não, esse ano eu não tracei a meta. Não traçou? Eu vou deixar a meta aberta e quando atingir vou dobrar a meta. Não, esse ano, na verdade, eu já tracei, mesmo porque, assim, com 2 filhas pequenas, né? É difícil a gente conseguir ter tempo para isso, né? Eu reduzi minha carga de sono. 2,5? Hã? 2,5. 2 filhas pequenas. Mas não tá vindo a terceira? Não, rapaz, que lá foi uma trollagem. Foi uma trollagem, pensa que lá em casa é coelho. Né, mas eu já fiz uma compra ontem, eu comprei ontem 9 livros, né? Tudo partindo disso, mais um do Sovel, O Caminho da Servidão do Hayek. Eu não li esse livro ainda. Olha, Sérgio, eu incentivo. Tá bom, eu te encho a paciência para parar de ler notícia. Mas olha só, não dá para socializar os livros? Dá. É meio complicado. Ou então alugar os livros. Olha, já é um negócio bom se o governo de Santa Catarina não querer proibir aluguel de livros, não proibir o de cachorro, né? Regularizar, né? Não, querer regulamentar, ganhar alguma coisa, né? Bom, eu tenho o MEI formado, né? Que é o cadastro de microempreendedor independente, né? Eu tenho o MEI, talvez eu bote algum negócio assim. Eu falo pro Sérgio que quanto mais a gente busca informações referentes ao livre mercado, à economia, ter acesso a esses novos, uma nova visão de política, mais indignado a gente fica. Não, mais indignado, mais revoltado fica. Como a gente se vê preso. Eu me sinto presa. Eu me tornei um pessimista, né? Uma linguagem que os sociólogos e filósofos usam muito, né? Um pessimista. Eu falei para a Gislane, ela disse que não, eu sou realista, eu sou pessimista. Eu sou pessimista, né? Eu questiono, eu li As Vantagens do Pessimismo, do Roger Scruton. Ali ele desmonta várias falácias otimistas que existem. Ele destrói, com Rousseau naquele livro, né? Aquela do Rousseau do contato social, de dizer que todo homem nasce livre, puro, sem maldade. Ele destrói essa grande mentira que é perpetuada até hoje. E lendo aquilo, você vê que o otimismo realmente é perigoso, né? Os alemães, tomados pelo entusiasmo do otimismo, fizeram de Hitler chanceler da Alemanha. Mussolini foi outro que chegou ao poder pelo entusiasmo e otimismo das promessas que ele fez à Itália. Lula chegou ao governo brasileiro com otimismo, e eu digo até com uma certa vergonha, até otimismo meu na época, né, que votei no Lula. Eu era filiado ao PT, eu era socialista. Não me lembro isso. Que bom, eu não carrego essa culpa. Eu lamentavelmente carrego. Pois eu acreditei nesse vagabundo. Né? Eu votei nele, eu era filiado no PT, eu era socialista. Na verdade, eu votei, na verdade, assim, eu não votei no Lula, eu votei nele no segundo turno, né? O meu primeiro também não era muito bom, era o Brizola. Como é que se diz? Assim, ó, a gente não tem o que escolher. Na verdade, a gente não tem. Isso, eu na época, primeiro eu eu lamento não ter aprendido o que tu sabe hoje. O que eu sei hoje, né? Lamento por eu não ter lido doutrinas liberais que eram escassas também na época. Nós não tínhamos internet, na escola não tínhamos. Então, tu é levado a acreditar nisso, né? Tu é programado para acreditar nisso. O discurso é contagiante. Sim. Você tem um monte de problema, você está vendo uma sociedade com um monte, aí vem alguém e prega. Sim. Aí vem coisas lindas. Vem um intelectual, prega uma utopia maravilhosa que vai resultar no 1984 do Orwell. Né? Aí, a partir do momento que eu comecei a ter acesso a outras, é que fui mudando, né? Fui mudando a minha posicionamento político. Foi de 3 anos para cá que os livros do Scruton e do Thomas Sowell começaram a ser publicados no Brasil. De 3 anos para cá. Como é que é o nome do cara? O Thomas Sowell e o Roger Scruton. Scruton? O Roger Scruton, ele Só espero que o Lula Scruton nunca fez escrever um livro sobre ele. Não, nem comparar. Falando de George Orwell, eu tive a oportunidade de, em novembro agora, eu estive em Barcelona e fui na praça George Orwell. Tem uma praça no bairro Gótico que chama George Orwell.
e tem um monumento. Para quem leu 1984, eu fiquei parado olhando aquele monumento assim, estático. Porque como é que é o monumento? Ele lembra, a pessoa que não leu não vai se dar conta, mas ele lembra, é uma estrutura tubular, um anel de aço em que segura uma bola que lembra uma cabeça, a cabeça no balde. Sim. O momento da conversão. Foi o que eu lembrei. Nossa, foi o que eu lembrei. Olha, estarrecedor a mensagem que passa aquele monumento. Estouramos nosso tempo. Passou rápido? O Alisson fala bastante. É menos que o Milton Alves, né? Não. Por isso que eles têm boa amizade. Eu não sei como é que seria uma conversa entre os dois. Já houve, hein? Já houve? Já houve. O Milton me entrevistou na Rádio Bandeirantes quando eu era presidente do PV. Partido Verde. Já fui acochado. Já foi melancia? Já fui melancia. Eu saí do PT e fui pro PV. Ou seja, eu continuava vermelhinho por dentro, só para dentro tinha vermelho por fora. Ou seja, eu ainda era muito preso a Galeano. O Eduardo Galeano, para mim, era um deus na terra, aquele homem. A Veias Abertas da América Latina, para mim, era a Bíblia. Né? Aí você pega um único capítulo do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano e desmonta aquele livro todinho. Alisson, então agradecemos a sua presença, ter aceitado nosso convite. Feliz aniversário, boas festas amanhã. E o microfone está aberto para as suas considerações. Ou seja, eu quero agradecer, como eu falei para ti quando me convidasse, para mim foi um presente de aniversário, né? Porque é difícil você encontrar uma mídia hoje, eu não digo só em Bituba, eu digo só a nível de Brasil, que pregue a liberdade econômica, que pregue o livre mercado, que combata um pouco essa praga do politicamente correto, que eu até poderia ter falado mais sobre politicamente correto, mas vamos deixar isso para outra ocasião. E torcer aí para que esse programa aí realmente continue, e torcer para o Dr. Guilherme não desanime, né? Continue aqui no programa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? É como você pegar e enchendo uma lata de gota em gota. Quando ela transbordar, aquela primeira gotinha que transbordar é aquele que você conseguiu convencer. Valeu. Aí você tem que esvaziar a lata e começar de novo, né? Você chamar as pessoas de responsabilidade civil a tomar as rédeas da própria vida não é fácil. É por isso que muitas igrejas aí que pregam aí esse evangelho da prosperidade tão lotada, quando a gente vê igreja batista e igreja presbiteriana vazias, né? Aquelas que dizem, não, tu é responsável pela tua vida, tu pecou, tu errou com o teu vizinho, vai pedir perdão pro teu vizinho, não vem pra cá pedir perdão pra Deus, né? Exatamente isso. Então é isso, Sérgio, muito obrigado e espero aí ter mais oportunidades de vir aí participar do programa. Ok, nós agradecemos. Gislaine, obrigado pela presença. Eu que agradeço o Alisson, foi uma boa conversa, como sempre, né? Agradeço o Guilherme pela participação. Que não desanime. E que não desanime, com certeza. Porque nós estamos juntos nessa e tu nos chama de sócio, não é por acaso. E parabenizo pelos 13 anos da rádio, né? E desejo a todos um bom final de semana. Guilherme, obrigado. Muito obrigado a todos. Queria mandar um abraço especial, quem sabe por acaso minha colega de São Lourenço, a tia Salomé, possa estar nos ouvindo. Um grande abraço para o pessoal daí. Parabéns à rádio e obrigado a todo o pessoal da mesa e aos ouvintes da NBC. Então, ouvintes, mais um programa realizado. Obrigado, João Mário. Parabéns pela sua liderança à frente da rádio e mais um aniversário que comemoras junto com ela, porque estás aí desde o início administrando a rádio NBC FM. Ouvintes, obrigado pela audiência. Até o próximo sábado, quando estará aqui o prefeito Jairson Cardoso, confirmou a presença do nosso programa no próximo sábado. Então, até lá. Ficamos aqui.